Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender a diferença entre entrada digital e entrada analógica no nosso curso de microcontroladores. Bom, as entradas digitais nós podemos imaginar que elas são como botões. Então aqui a gente tem um botão. Por que a gente pode imaginar que elas são botões? Porque as entradas digitais elas só têm dois estados. Então a gente pode colocar aqui, ó, dois estados. Elas só têm dois estados, que nós comumente chamamos de 0 ou 1. Então um botão, ou ele está pressionado, ou ele está solto. Ele não tem meio pressionado, meio solto, não. Dois estados apenas, ou 0 ou 1, ou pressionado ou solto. Aqui também eu coloquei um sensor de presença, desses que detectam a presença de objetos se movendo no ambiente, muito usado em alarmes, que também é 0 ou 1. Ou não tem ninguém e ele é 0, ou ele está detectando a presença e ele é 1. Não existe meia presença, ou tem ou não tem, é 0 ou 1, dois estados. Então, nesse caso, nós chamamos de digitais, são os sensores digitais. 0 normalmente nos microcontroladores são 0 volts, tensões na casa de 0 volts, e 1 são tensões ali na casa de 5 volts. As entradas analógicas, ao contrário das digitais, elas podem ter muitos estados. Então vamos colocar aqui muitos estados. Não apenas dois estados, mas geralmente muito mais do que dois estados. É importante a gente dizer, então, antes de explicar melhor, que a entrada analógica ela também pode ser chamada de conversor analógico digital. Ou seja, eu estou convertendo um sinal que é analógico para o microcontrolador que trabalha de forma digital. Em inglês, também é muito comum o uso da sigla ADC ou ADC, Analogic Digital Converter. Então, se vocês ouvirem falar em ADC, em conversor analógico digital ou em entrada analógica, saibam que são a mesma coisa. Bom, a entrada analógica ela tem vários estados. E aqui eu coloquei um exemplo simples que, por exemplo, aqui a gente tem um sensor de temperatura. Ele mede a temperatura. E aí eu pergunto para vocês, a temperatura é uma grandeza que só tem dois estados? O quente ou frio? Não. A temperatura ela tem gradações. Então eu posso ter uma temperatura de 5 graus, de 10 graus, de 20 graus, de 30 graus, de 40 graus, de 100 graus, de 300 graus. Ou seja, eu tenho muitos estados de temperatura. Se a gente for pegar aí infinitos estados, né? Porque cada temperatura, por exemplo, 2 graus. Pode ser 2 graus, pode ser 2,1, pode ser 2,115. Quer dizer, eu tenho infinitas temperaturas possíveis. Dessa forma, então, a gente até costuma representar o sinal analógico com uma curva, né? O sinal analógico ele é uma curva, ou seja, ele pode assumir infinitos valores dentro de uma faixa mínima e máxima. Já o sinal que nós chamamos de digital, nós geralmente representamos ele com um sinal quadrado, ou seja, ou é 0 ou é 1. Então é um sinal geralmente que é assim, ó, é quadrado, ou ele está acionado ou ele não está acionado. O exemplo então que nós estávamos vendo, sensor de temperatura, eu posso ter infinitas temperaturas. Então dentro ali de uma faixa de valores mínima e máxima, dentro dessa faixa mínima e máxima de valores, eu posso ter ali infinitos valores, infinitas medidas diferentes. A entrada analógica ela funciona da seguinte forma. Nos microcontroladores, a gente sabe que os microcontroladores eles trabalham com 0 a 5 volts. Então, as entradas analógicas, o menor valor que elas conseguem ler são 0 volts. E o maior que ela vai conseguir ler é 5 volts. Entre 0 e 5 volts, eu consigo ter uma variação que o microcontrolador vai ler essa variação. Não é como no digital, onde eu só tenho dois estados. Por exemplo, no digital, se eu colocar lá uma tensão de 2,5 volts,
ele vai considerar que isso aqui é nível lógico alto. É a mesma coisa que se eu colocasse 5 volts, tá? No digital. Então, na entrada digital, de 0 volts até mais ou menos 1 volt e pouquinho, ele considera que é nível lógico baixo. A partir de 2 volts, 2 e pouquinho, ele já considera que é nível lógico alto. E entre essa faixa de 1 a 2 volts, ele tem um estado indeterminado, que é bom a gente evitar porque é imprevisível. O digital, então, ele só vai reconhecer esses dois valores. O analógico, ao contrário, eu consigo medir qual é a tensão entre 0 e 5 volts que eu estou conectando na entrada do meu microcontrolador. Como que é feita, então, essa leitura? Bom, a entrada analógica, ela tem um negocinho que a gente chama de resolução. Toda entrada analógica tem uma resolução. A resolução, ela vai definir qual é a exatidão dessa medida que a gente vai fazer entre 0 e 5 volts. Por exemplo, se eu tiver uma resolução que a gente chama de, por exemplo, de 2 bits, não existe isso aqui, é uma resolução muito fraca, mas 2 bits quer dizer o quê? Bom, com 2 bits eu consigo representar quantos valores? Com 2 bits eu consigo representar 4 valores. Eu consigo representar 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Ou seja, eu consigo representar o número 0, consigo representar o número 1, consigo representar o número 2, consigo representar o número 3. Se eu digo para vocês, olha, a minha entrada analógica ela tem uma resolução de 2 bits, quer dizer então que ela vai ler valores de 0 a 3. Então, nesse caso aqui, se ela tivesse 2 bits, quer dizer então que ela ia pegar essa faixa aqui de 0 a 5 volts e ia dividir ela em 4 partes. Olha só, 4 partes por quê? Porque eu tenho uma resolução de 2 bits, então com 2 bits eu consigo representar 4 números. Então ele vai dividir em 4 partes, por exemplo, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui e pronto. Assim, essa parte aqui, por exemplo, de 0 a 1.25 volts, ele vai representar como se fosse 0. Essa faixa aqui, que vai de 1.25 a 2,5 volts, então essa aqui ele conhece como 0, ele ia representar com o valor 1. Essa outra parte aqui, que de 2.5 até mais ou menos 3,75, ele iria representar com o valor 2. E essa faixa final, que vai de 3.75 até 5 volts, ele ia representar com o valor 3. Então, por exemplo, eu li uma tensão lá de 2.2 volts. 2.2 volts está em que faixa? Está aqui, ó. Nessa faixa aqui, ele iria ler qual valor? Ia ler o valor 1. Tem uma outra tensão lá de 3 volts. 3 volts está em que faixa? Está aqui, ó. Mais ou menos aqui. 3 volts está na faixa do valor 2. Então, ele iria ler uma tensão de 3 volts com o valor 2. Tem uma tensão de 4 volts e meio. Ele iria ler, então, como se fosse o número 3. Obviamente, uma resolução de 2 bits, ela permite que a gente divida toda a faixa de 0 a 5 volts em apenas 4 partes. Mas se nós tivermos uma resolução maior, isso quer dizer que nós vamos ter mais divisões aqui, consequentemente, uma medida mais precisa e mais exata. Se nós tivermos, então, uma resolução de, por exemplo, 4 bits, com 4 bits a gente consegue representar 16 números, não é verdade? Então, com 4 bits, são 16 números que vão desde 0000 até 1111. Então já são 16 números, seria equivalente a eu dividir todo esse intervalo de 0 a 5 volts em 16 partes. Para a gente calcular a partir disso, né, não é difícil. Por exemplo, se eu tenho uma resolução lá de n bits, resolução de n bits, como que eu calculo então quantos valores possíveis eu vou poder obter? Simples, eu pego 2 elevado a n. Então, 2 elevado a n é a fórmula que eu uso para descobrir quantos valores possíveis. Então, com 2 bits, eu tenho 2 elevado a 2, 2 ao quadrado, que é 4. Eu tenho 4 valores possíveis, de 0 a 3. 2 elevado a 4, caso eu queira 4 bits, 2 a quarta, 16. Então, eu teria de 0 a 15, né, já que o 0 conta como também.
eu tenho uma resolução de 8 bits. 8 bits vai ser 2 elevado a 8. Eu tenho 256 valores, nesse caso aqui. Então, ou seja, se eu tenho 256 valores, quer dizer que ele vai de 0 a 255. Ele não vai até 256, porque o 0 conta como o primeiro valor. Então, eu sempre vou pegar o valor aqui, o número de valores que ele reconhece, menos 1, para saber qual é o valor máximo. E assim por diante. Bom, no caso do sensor de temperatura, que é o que a gente está dando de exemplo aqui, vou até apagar essa parte aqui. E vamos manter aqui a fórmula que nós estávamos mexendo, resolução de n bits, eu tenho 2 elevado a n valores. E aí eu sei que ele vai medir de 0 a 2 elevado a n menos 1. Então, é dessa forma que eu descubro quantos valores que o meu conversor analógico digital vai medir e o valor máximo, que é 2 a n menos 1, porque o 0 conta como um valor também. Então, se vocês entenderam isso, vamos voltar aqui no exemplo do sensor de temperatura. Deixa eu apagar esses valores aqui então, só para a gente retomar o raciocínio. Bom, dito isso então, a gente já sabe o que são as entradas analógicas, já entendemos que a resolução tem a ver com a exatidão que eu vou ter a minha medida. Quanto mais resolução, mais valores eu vou conseguir medir. Se eu consigo ler mais valores, consequentemente, eu vou ter uma medida mais próxima do valor real. Bom, sensor de temperatura, aqui eu também tenho outro sensor de temperatura, que é o LM35, mas eu posso medir várias grandezas que são analógicas. Por exemplo, a luminosidade. Luminosidade é analógica, eu não tenho só claro ou escuro. Eu tenho variações na luminosidade. Está muito claro, está muito escuro, está mais ou menos. Eu tenho variações. Usaria uma entrada analógica caso eu quisesse medir a luminosidade. Quero medir a pressão que está passando no encanamento, a pressão de ar, ou a pressão de um líquido. Também eu posso usar um sensor analógico que vai me dar ali o valor preciso da pressão que eu tenho ali. Isso não quer dizer que eu não possa usar um sensor de temperatura numa entrada digital. Mas como funcionaria isso? Por exemplo, se o sensor de temperatura ele trabalha dando aqui para 0 volts, eu tenho uma temperatura de 0 graus Celsius. Para 5 volts, eu tenho uma temperatura de 200 graus Celsius. Na entrada analógica, a gente vai conseguir medir com boa exatidão qual é o valor que está sendo medido. Na digital, ele vai simplesmente fazer isso aqui. Ele vai trazer uma divisão em algum ponto. Se a temperatura for acima de tal valor, é nível lógico alto. Se for abaixo de tal valor, é nível lógico baixo. Então, eu posso fazer um circuito que compare a temperatura com um determinado valor. Por exemplo, 100 graus. Se a temperatura for acima de 100 graus, é 1. Se for abaixo de 100 graus, é 0. E eu posso ligar esse circuito numa entrada digital. Nada me impede de usar um sensor de temperatura de forma digital. Mas para isso eu vou precisar de um circuito comparador de tensão, que vai pegar essa temperatura e vai comparar com o valor, no caso aqui 100 graus. Se a temperatura for acima de 100 graus é 1, se for abaixo de 100 graus é 0, e aí eu transformei, vamos dizer assim, uma grandeza que é analógica, como a temperatura, em digital, porque agora eu estou comparando ela com o valor, e aí essa comparação ou vai dar um valor maior ou menor. Então, é comum eu usar sensor de temperatura em entradas digitais se eu tiver um circuito comparador, tá ok? Então, não é só porque é um sensor de temperatura ou de luminosidade que ele necessariamente vai ser analógico. Sim, ele trabalha de forma analógica, mas eu posso colocar um circuito comparador que vai transformar ele em digital, comparando a temperatura ou a luminosidade que ele está medindo, ou a pressão que ele está medindo, comparando ela com um valor de referência. Então, é assim que as entradas analógicas vão trabalhar. Tá ok, pessoal? Então, é isso. O importante é a gente entender o conceito. A digital são 2 estados apenas, a analógica eu tenho muitos estados. Esses estados eu vou conseguir ler em forma de valor. Então, eu posso ler, por exemplo, eu posso ter uma entrada analógica
de 8 bits. Então, de 8 bits, eu vou ler de 0 a 2 a oitava, ou seja, né, eu tenho 256 valores que eu posso ler, ou seja, eu vou ler de 0 a 255. Então, dessa forma, se a tensão é 0 volts, eu vou ler o valor 0. Se a tensão é 5 volts, eu vou ler o valor 255, que é o valor máximo que ela atinge. Se a tensão, por exemplo, for 2,5, eu vou ler metade, eu vou ler lá 127 ou 128, né, já que vai dar em número com vírgula. Então, dessa forma, eu consigo converter a tensão que está entrando em um número inteiro. Converto a tensão que está entrando em um número inteiro, que vai de 0 até o valor máximo da resolução que eu consigo ter nesse conversor analógico digital. Ok? Então, isso que é o mais importante a gente entender. A gente vai pegar uma tensão que eu estou lendo, que pode vir de um sensor de temperatura, de luminosidade, de vazão, de pressão, e converter esse valor de tensão em um valor inteiro, que pode ir de 0 até um valor máximo, que vai depender da resolução desse conversor AD. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa aula. E na próxima a gente vai começar a brincar com conversor analógico digital. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.